Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Momentos com SEAC. Esse quadro que a gente tem feito aqui, onde a gente tem refletido sobre alguns ensinamentos do Espiritismo, né? Cada dia a gente tem enviado um vídeo com um ensinamento diferente. Eu tenho feito aqui alguns estudos sobre os capítulos do livro Jesus no Lar e hoje eu dou prosseguimento aqui com o capítulo de número 14, que se intitula A Coroa e as Asas. Então vamos lá. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforço lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que, um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos a ver o trilho percorrido e que, de sua atitude na revisão do caminho, dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora, auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impetinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos
indistintamente voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocaria tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltava-lhe piedade e entendimento. Que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Esse foi o texto do capítulo número 14, Coroa e as Asas. Bom, aqui eu acho que a gente pode, essas vestes, né, que ele cita nesse exemplo, a gente pode ter uma alusão aqui ao nosso perispírito, a gente pode fazer uma alusão aqui ao nosso corpo de carne que a gente usa hoje em dia, né? Estamos todos aqui utilizando essas vestes, né? Essas vestes temporárias, essas vestes de aprendizado, como se fosse um uniforme que a gente usa para ir para a escola, né? E estamos todos no mesmo nível, por mais que alguns acreditem que são melhores do que os outros, porque tem um pouco mais de conhecimento aqui, outro lá, outro acolá, mas estamos todos no mesmo mundo de provas, expiações, planeta Terra, essa terra de aprendizado, de ainda muito sofrimento, muitos desafios, muitas dificuldades, muita ignorância, muito orgulho, muita vaidade, né? Muito egoísmo, né? Chagas da humanidade que nos prendem aqui ainda, né? Porque ainda não aprendemos essas lições, ainda não passamos nessas matérias e por isso ainda estamos aqui, todos em praticamente iguais condições, né? E aqui Jesus ele demonstra que muitas vezes nós ficamos vaidosos por termos adquirido certos conhecimentos, né, em determinadas áreas, na parte intelectual, ou às vezes até
por acreditar estamos um pouco melhores moralmente, né? Por não estarmos tropeçando nas mesmas pedras que os nossos irmãos ainda tropeçam, caímos em vaidade, né? E acreditamos que somos melhores do que os outros. E essa lição ela nos demonstra que enquanto nós estamos olhando para os defeitos dos outros sem ajudá-los, nós não temos condições de evoluir, de crescer, de alçar novos voos, porque as nossas vestes não vão melhorar, né? Dessa forma, né? Eu não vou ter o nosso perispírito, né? O nosso corpo espiritual, o corpo do nosso espírito, ele vai ficando mais sutil, mais leve, de acordo com a nossa vibração, né? E a nossa vibração, ela se modifica de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa evolução moral, de acordo com a nossa evolução intelectual também, mas não só intelectual, né? E enquanto nós não evoluirmos nas duas asas, a asa intelectual e a asa moral, nós não estaremos capacitados a alçar voos mais altos, não estaremos capacitados para habitar mundos superiores ao planeta Terra e precisaremos continuar aqui aprendendo as lições que temos deixado para trás, né? Então, a lição aqui destacada por Jesus, eu creio que seja muito mais para o nosso ego, né? A gente voltar a atenção para o nosso interior, não deixar a vaidade falar muito alto, falar mais alto, não deixar que o nosso ego fale mais alto, e para que a gente não acredite ser superior aos nossos irmãos, ainda que a gente tenha conseguido dar alguns passos adiante, né? E aqueles nossos irmãos que ainda não conseguiram, eles estão nas mesmas condições que nós, ou já passamos há pouquíssimo tempo, ou ainda estamos passando. E mesmo assim, a gente insiste em apontar o dedo para o outro, né? Então vamos focar as nossas atenções em nos corrigir, em corrigir as nossas imperfeições e não as do outro, né? O outro a gente tem que ter compaixão e auxiliar sem apontar o dedo, certo? Então vamos agora fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, em agradecimento por mais essa lição, por mais um dia de aprendizado, mais um dia de vida nesse planeta Terra, onde temos a oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir, e nós esperamos conseguir colocar em prática, sempre buscando auxiliar aqueles que cruzem o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, esse foi o nosso momento do Consciac de hoje, né? A nossa lição de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.